Olá e seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar em mais uma aula aqui de informática, dessa vez voltada aí para as teclas de atalho, tá bom? Vou te explicar tudo, realmente a lista é grande, mas a gente tem que falar daquilo que mais cai, porque realmente a sua prova sempre tem duas, três questões em cima disso, tá? Mas fica tranquilo que eu vou te passar tudo. Antes de começar, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho para receber os próximos vídeos. Caso queira também, torne-se membro do canal e bora para a nossa aula. Pessoal, é o seguinte, há muitos atalhos em muitas áreas diferentes. Primeiro de tudo, Heitor, o que é o raio do atalho? Atalho, pessoal, é justamente aquela combinação de teclas que nós fazemos dentro do nosso teclado para não precisar toda vez ter que abrir um programa, fazer alguma coisa, tentar achar qual parte do menu do programa que está aquilo que a gente quer. Então, basicamente, a gente faz uma combinação de atalhos e a gente consegue executar o programa automaticamente. Afinal de contas, o nosso Windows da vida é um sistema operacional, então nós conseguimos fazer estas pequenas operações a partir do nosso teclado, tá bom? O teclado não é só para digitar, ele também serve justamente para fazer esses atalhos, para que a gente não perca tanto tempo. É o seguinte, todos os atalhos, eles estão divididos em sub-áreas, digamos assim, tá? O primeiro que a gente vai trabalhar agora está relacionado às áreas de trabalho, ou seja, à sua tela inicial do seu computador. Então, tudo aquilo que a gente for ver tem a ver com essas condições. O que eu já fiz aqui para vocês? Mas presta atenção, hein? Eu já coloquei aqui em vermelho, em destaque, nessa bolinha aqui, aquilo que tem mais incidência nas últimas provas. Então, aquilo que tem caído mais, aquilo que eles perguntam mais, e eles perguntam literalmente, tá? Por exemplo, qual é o atalho que abre o gerenciador de tarefas? Aí você tem que marcar a alternativa, Ctrl+Shift+ESC. É assim que cai. Heitor, quer dizer que pode cair esses? Vão cair principalmente esses. Então, pode cair outros? Pode, tá no seu edital. Paciência, tá bom? Então eu vou te mostrar todos. O primeiro deles está relacionado a toda a área de trabalho. Então vamos lá? Quando a gente trabalha com o Alt é aquela tecla do lado esquerdo ali do nosso teclado, né? E ela, em combinação com outras, pode fazer algumas coisas. Vamos lá. Alt+ESC percorre as janelas abertas. Alt F4, não faça agora, tá? Não faça agora. Por quê? Porque ela fecha a janela ativa que nós temos. Então, se você tiver, por exemplo, com o YouTube agora, se você fizer Alt F4, o vídeo vai ser encerrado, a janela inteira vai ser encerrada, tá bom? Heitor, e se eu não tiver nenhuma janela em operação? Essa é uma pergunta que às vezes aparece. Você tem que saber, se não tiver nenhuma janela presente, aberta, e você clicar em Alt F4, uma caixa de desligamento vai aparecer. E aí você tem que confirmar se realmente quer ou não quer desligar o seu computador. Alt F8, revela a senha digitada nas telas de credenciais. Às vezes a gente está digitando, parece aqueles asteriscos, justamente porque alguém do lado pode estar vendo. Heitor, eu quero ver. Alt F8, tá bom? Depois, Alt e mais a tecla de seta para a esquerda, você volta. Alt, Page Down, que é uma outra tecla que nós temos, chama Move para baixo da tela. Alt, Page Up, move para cima, e Alt, tecla de seta para a direita, vai avançar. Alt, barra de espaço, abre o menu de contexto da janela altiva e presta atenção, Alt Tab, alterna entre os aplicativos abertos enquanto pressiona Tab várias vezes. Então você segura o Alt e fica apertando Tab. Quando você vai andando com o Tab, apertando, ele vai alternando na mesma sequência as janelas. Tá? Às vezes aparece lá uma imagem onde está selecionado a primeira imagem, e aí tem outras janelas abertas ali, tá? E aí a sua prova lá vai perguntar, se ele apertar Alt Tab mais 2 vezes, qual janela vai ser aberta? E aí só você andar 2 casinhas, 2 casas para frente, entendeu? Às vezes cai essas brincadeiras, digamos assim. Você tem que relacionar esse tema com o assunto que ele serve, tá bom? Mas dessa coluna, minha opinião, Alt F4, tem que saber, fecha ali a sua janela, e Alt Tab vai alternar entre as janelas, tá bom? Depois, Alt mais a letra sublinhada, executa o comando da letra que está ali no seu aplicativo, aí depende de qual aplicativo a gente estiver falando. Ctrl Alt Tab,
exibe todos os aplicativos abertos, tá? E Ctrl, tecla de seta, e aí depende se é qual delas que você vai fazer, altera ali o menu do iniciar. Se for em combinado com a barra de espaço, seleciona vários itens da sua área de trabalho ou do explorador de arquivos. Dentro do Ctrl ainda, se você clicar Ctrl mais o clique no botão do aplicativo agrupado, percorre as janelas do grupo. Ctrl mais tecla de seta para baixo, move o cursor para o início do próximo parágrafo, e Ctrl F5 ou Ctrl R vai atualizar a janela, tá bom? Além disso, nós temos Ctrl e as setas, tanto para a esquerda quanto para a direita, vai mover o cursor, né? Se para a próxima palavra, se você de repente já passou por uma situação onde você teve o seu mouse que ele parou de funcionar do nada, mas se você precisava utilizar, é Ctrl e as setas, ele vai andando no navegador, tá bom? Então você consegue acessar por aí. Já passei por isso. Antigamente, né, os mouses da vida, eles quebravam com muita facilidade. Ainda quebram, né? Mas já passei bastante por esse perrengue, então isso aqui eu sei de cor, dessa parte. Ctrl Shift, você pode fazer o Ctrl Shift para alterar o layout do seu teclado. Por exemplo, o meu teclado, ele tem vários tipos de configuração de cores, tal, aquelas frescuras, né? E o meu teclado tem essas coisas. E eu consigo alternar os modos de cores, cor única, várias cores, cor piscando, sei lá, tem umas frescurites. E é tudo que eu faço, justamente isso, tá bom? Ctrl Shift. Depois, Ctrl Shift e a seta vai selecionar o bloco de texto, de repente se você quiser escrever alguma coisa muito rápida. Ctrl Shift mais o clique no botão do aplicativo, executa o aplicativo como administrador na barra de tarefas. Depois, eu tenho que destacar para vocês, Ctrl Shift ESC. Pessoal, vai abrir aquele gerenciador de tarefas, que é justamente lá que tem os principais programas em execução e tudo mais. Portanto, o Ctrl Shift ESC tem caído bastante, você tem que ficar bastante atento. Ctrl espaço, habilita ou desabilita o IME chinês. E aí, né, óbvio, né, você precisando dessas teclas, você precisa ter as teclas também proporcionais a isso, né? Ctrl seta para tecla de seta para cima, move o cursor para o início do parágrafo anterior. Então, se você tiver no seu Word, olha, Ctrl e a seta pode te ajudar, né? Se você quiser editar, de repente voltar em redação, façam bastante isso. Shift com a tecla de seta, tá? Seleciona vários itens. Óbvio, você tem que ter o item, né? Você vai selecionar para a direita, ele vai selecionar para a direita. Se não tem, ele não vai. E assim por diante, consequentemente. Shift mais o clique no botão do aplicativo abre outra instância do aplicativo da barra de tarefas. E o Shift F10 abre o menu de contexto. Selecionado Shift com o botão do aplicativo mostra o menu da janela e o Shift com o botão direito mostra o menu da janela para o grupo de tarefas. Pessoal, depois temos as teclas Windows. Heitor, esses atalhos do Windows, por que eles chamam isso? Justamente porque eles usam aquela tecla que parece uma janela. Se você olhar para o seu teclado, do lado esquerdo, embaixo, vai ter uma tecla que parece uma janela. Aquele janela é o símbolo dele, o símbolo do Windows, da marca Windows, que também é uma janela e o Windows também é janela em inglês. Então é tudo a mesma coisa. Heitor, e o nome da tecla também é Windows, por isso que esses atalhos são todos da tecla Windows. Então é essa tecla com alguma coisa, tá bom? Você vai combinando em relação às principais. Heitor, daqui, o que eu tenho que saber? Vamos lá. Eu não vou falar sempre o Windows com alguma coisa, tá? Vou falar só o outro. Se você só apertar a tecla Windows, ela vai abrir aquele menu iniciar do lado esquerdo, tá? Por padrão é onde ele fica. Depois, com A, abre a central de ações, Alt D, abre data e hora. Heitor, mas não dá para você clicar com o botão ali, com o mouse do lado direito? Sim, mas a ideia é, quebrei o meu mouse. Dá para fazer tudo pelo teclado? Dá, tá bom? Tecla do Windows com Alt mais o número, abre a lista de atalhos. Com B, a tecla com B, define o foco da área de trabalho. Windows com a vírgula espia temporariamente a área de trabalho, então ele só mostra rapidamente. A tecla com Ctrl e D cria a área virtual.
A tecla Windows com Ctrl mais Enter abre o narrador, enquanto a tecla de Windows Ctrl F abre a pesquisa, Ctrl F4 fecha a área de trabalho virtual ativa. Ctrl com a seta para a esquerda alterna a área de trabalho virtual e também o Ctrl com o número altera a última janela vista no aplicativo na posição numérica da barra de tarefas. Pessoal, eu sei que é muita coisa, tá? Mas você tem que entender que essas teclas podem cair na sua prova. Por isso que a gente tem que aprender. E algumas a gente já usa no nosso cotidiano. Então você pode ter ali o Ctrl Q, que abre assistência rápida, a tecla com Ctrl mais seta altera a área de trabalho para trabalho virtual, Ctrl Shift B desperta o dispositivo quando a tela estiver preta ou branca. Então, de repente, né, se você tiver algum probleminha no seu computador, isso pode te ajudar. O Ctrl Shift e o número abre outra instância como administrador, Ctrl mais barra de espaço altera a opção de entrada selecionada anteriormente. Do meu ponto de vista, você tem que saber que a tecla Windows vai abrir o menu iniciar. E é por causa desse comando, que ela consegue acessar todos os aplicativos, tá? Por causa dessa tecla, porque é como se você abrisse o menu iniciar e selecionasse ali as opções de acordo com isso, tá bom? Duas que você tem que decorar, certamente para sua prova. A tecla de atalho com D, ele exibe e oculta a área de trabalho. Não sei se você de repente já passou por algum lugar ou fez alguma coisa na internet que você não precisava que outras pessoas vissem o que você está fazendo. Se você estiver passando por isso, o que você faz? O Windows D, tá bom? Ele vai ocultar ou exibir a sua área de trabalho, né? Então, de repente, isso pode ser bem interessante para aquilo que você estiver fazendo. Muita gente sabe disso por causa do trabalho, né? Então, muita gente, dependendo aí da onde trabalha, às vezes ali o chefe pode aparecer de última hora. Eu sei, a galera usa bastante essa tecla aí, ou para outras coisas, né? Enfim, não vem ao caso agora. Mas olha, a tecla de Windows com a seta para baixo minimiza as janelas do aplicativo. Janela do Windows com E abre o explorador de arquivos. Lembra que a gente até estudou o que era o explorador de arquivos, tudo aquilo que ele fazia? Pois é com essa tecla. Depois, a tecla de Windows com S, que sai da lupa. Com F, inicia o aplicativo Hub. Com a barra, inicia a conversação do e-mail. A janela do Windows com o G, ele vai iniciar o Xbox, então realmente para quem joga isso é muito interessante. Inclusive dentro do aplicativo do Xbox tem um processo de gravação de tela. Inicialmente eles fazem isso para você gravar o seu jogo, mas você não precisa gravar o jogo propriamente dito, tá? Também você consegue fazer a gravação mesmo que não seja para o próprio jogo em si. H, abre o recurso do ditado. Home, minimiza ou maximiza tudo. Com I, abre as configurações. Com J, define o foco de uma dica do Windows 10. Com K, abre as configurações de conexão. E presta atenção, para você bloquear o seu computador, o Windows L. Heitor, e depois, como é que eu desbloqueio? Não, nunca mais. Não, mentira, você consegue desbloquear. Só que depois você precisa da senha de acesso que você utiliza, né, para você abrir. Né? Cada computador tem ali a sua senha. Pessoal, né, para o usuário e administrador. Depois o Windows, com a tecla de seta para a esquerda, ajusta o aplicativo, a janela para a esquerda. O Windows M minimiza todas as janelas. Então, de repente, você tem várias ali trabalhando. De repente, ficou confuso, você está cansado. Ou então, você precisa acessar sua área de trabalho rapidamente. Tecla de Windows com o M. Vai minimizar tudo e aí você tem acesso à sua área de trabalho, tá bom? Depois, o Windows menos reduz usando a lupa. O Windows mais aumenta, né? Também. O Windows com um número vai abrir o aplicativo na posição que tiver ali na ordem, sua barra de tarefas. Então, se o programa primeiro na sua barra de tarefas você fizer um Windows com 1, vai abrir o que está na linha em primeiro. Se você fizer isso com o Windows número 5, vai abrir o quinto programa, entendeu? Depois, a tecla Windows com O, bloqueia a orientação do dispositivo, com P, altera as configurações de projeto. Pessoal, a partir desse ponto, você tem que entender aquilo que mais cai, tá bom? Então, na minha opinião,
O Windows com ponto ou ponto e vírgula, dá na mesma, vai abrir o painel de emojis. Hoje em dia o pessoal está falando bastante redes sociais e tudo mais, então você pode fazer aí, tá? E o Windows ele já vem com uns emojis de padrão, então pode ser interessante para você. Se você fizer o Windows com print screen, faz uma captura da tela, tá? E manda para uma pasta chamada capturas de tela que nós temos em nosso computador. Depois, você também pode usar a tecla Windows com Shift e M e ele vai restaurar. Lembra aquelas janelas que nós tínhamos minimizado com a tecla de Windows e o M? Se você quiser restaurar todas as janelas que foram minimizadas, ou seja, voltar na sua posição original, você vai fazer a mesma coisa, só que com Shift no meio. Então, é a tecla de Windows, Shift e o M, tá bom? E todas as outras estão aqui para vocês pesquisarem. Não vou ler uma por uma, pessoal, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas você pode pausar aí no seu computador e copiar tudo aí no seu caderno, legal? Depois, dentro do explorador de arquivos, antes, né, caso você não tenha visto a aula, basicamente é quando a gente está tentando achar, a gente abriu uma pasta no nosso computador, foi pela pasta originária, e aí a gente quer achar algum arquivo, algum programa, então a gente tem alguns atalhos justamente para auxiliar nisso, tá? A maioria deles, ou é a tecla individual, ou é com Alt, ou é com Ctrl. Com Alt, nós temos 5 opções aqui, tá bom? 6 opções na verdade. Alt D, seleciona a barra de endereço, Alt Enter, abre as configurações de propriedade, Alt e a tecla ou Backspace, Space exibe a pasta anterior. Com P, exibe o painel de pré-visualização, ou Alt com a seta para a direita exibe a próxima pasta, enquanto o Alt e a seta para cima move um nível acima do caminho da pasta. Então você consegue andar por entre a pasta, entre os arquivos, só pelos teclados. Viu que interessante? Sem precisar ficar clicando aqui em cima. Depois com Ctrl é onde a gente tem mais opções, tá? Ctrl E ou F, seleciona a caixa de pesquisa. Ctrl F ou F3 inicia a pesquisa. Ctrl L foca na barra de endereços. Ctrl mais a roda de rolagem do mouse que temos ali no meio dele altera o mouse do arquivo e pasta, tá? Então você pode ter outras opções de desenho dele. Ctrl N abre uma nova janela. E isso aqui você tem que saber. Ctrl N cai com bastante frequência, tá? Ctrl Shift E expande todas as pastas de árvores no painel de navegação. Ctrl Shift N cria uma pasta na área de trabalho. Ctrl Shift e o número altera a exibição de pasta. E Ctrl W fecha a janela ativa. Pessoal, as teclas em si, nenhuma surpresa, tá? É aquelas que a gente deve usar no cotidiano, não sei se você usa, mas o End rola até a parte inferior da janela, F11 alterna o modo de tela inteira da janela ativa, que está ali em execução, F2 renomeia o item, F4 alterna o foco da barra de endereço, F5 atualiza a exibição atual do seu explorador de arquivos, F6 percorre através dos elementos da tela. A tecla Home, quando está no explorador de arquivos, rola até a parte superior da janela, enquanto a tecla Windows mais o E abre o explorador de arquivos. Em edição de texto, basicamente, é quando você está dentro de um aplicativo que tem algum texto, né? Preferencialmente, pessoal, isso aqui tudo funciona no Word, tá? Mas em outros também, por padrão. Mas o Word, como também é da Microsoft, então funciona que é uma beleza. Heitor, o que é muito importante aqui? Tudo, tá? Mas eu destaco para você o Ctrl A, que ele seleciona todo o texto do seu arquivo. Ctrl B torna o texto selecionado em negrito, mas você tem que ter já selecionado para saber aquilo que vai virar em negrito. Depois, Ctrl C copia, já falando, né? Ctrl V cola esse texto e o Ctrl X recorta. Cuidado, hein? Copiar e colar é diferente de recortar. Eu copiei e colei, o texto original também se mantém, ou seja, o texto original vai estar em 2 lugares. Eu recortei e colei, o texto original sai daquele local, você recortou e colou em outro local, tá? Então, copiar é diferente de recortar. Ctrl Del exclui palavras à direita, cuidado. Ctrl End vai para o final do documento. Ctrl F encontra o texto, então Ctrl F e digita uma palavra. Ele vai começar a ver quantos locais tem aquela palavra. Eu uso muito isso em redação, tá? Para corrigir. Ctrl H encontra e substitui o texto. Então, de repente, você cometeu o mesmo erro em várias partes do seu documento.
escreve literalmente a palavra com seu erro e depois ele vai substituir para aquilo que é correto, tá? Ou então para um sinônimo, enfim, aquilo que você achar melhor. O Ctrl Home vai para o início do documento, né? Se o End vai para o fim, Home vai para o início. Ctrl I, itálico, tá? E Ctrl U, sublinha o nosso texto. Além disso, o Ctrl Z é quando você faz alguma besteira ali no seu arquivo e você precisa voltar para desfazer aquilo que você fez, tá? É o Ctrl Z. Pessoal, dentro da pasta da área de edição de textos, temos também algumas opções relacionadas a algumas teclas diretas, como Page Down, Page Up, e também relacionado ao Shift. O Shift geralmente relacionado a alguma tecla ou com Ctrl mais alguma tecla, tá? Aqui estão todas as opções, essas aqui caem muito menos, mas eu vou deixar também para que vocês possam pausar e anotar tudo aí no seu caderno. Por fim, pessoal, temos as teclas que são chamadas de gerais, que servem em diferentes funções, às vezes dentro da opção de texto, mas também funciona fora, e aqui, pessoal, cai bastante em muitas áreas. Entre elas, o que eu vou destacar para vocês? Ctrl A seleciona todos os itens de um documento ou de uma janela, então ela repete, tá, aquilo que a gente tinha visto. O Ctrl D ou então o botão Ctrl excluir, que vai excluir o item selecionado e mover para a lixeira. Claro, depois aquele esquema dentro da lixeira, se quiser apagar, tem que fazer aquele processo. O ESC, só o ESC em geral, ele vai ou interromper ou sair da tarefa atual que está sendo feita. Ele cancela a tarefa que está sendo executada. Então, de repente, seu computador está travando, esse é só apertar o ESC aí, tá bom? Apenas uma vez, não precisa apertar desesperadamente. E o F3? F3 que às vezes cai bastante, pesquisa um arquivo ou pasta no explorador de arquivos. Por fim, pessoal, não podemos esquecer do print screen, porque ele vai fazer uma captura de tela de toda a sua tela de trabalho e vai copiar para a área de transferência. E por fim, o nosso F5. Pessoal, por que o F5 é muito importante? Porque ele vai atualizar a janela que a gente está trabalhando, né? E é justamente isso que você vai fazer no dia que sair sua aprovação, você sabia? Pois é, porque a gente vai falar, olha, o resultado vai sair, você vai ficar na tela e vai ficar atualizando o tempo todo para ver se o seu nome está ali na lista de aprovados. E que botão que você vai utilizar para ficar atualizando a página o tempo todo na internet? O F5. Então é isso que eu vou falar, vou estar lá no grupo lá de WhatsApp com vocês e vou falar, olha, aperta F5 para você ver se passou. Você vai apertar, mas eu nem vou precisar falar qual é a tecla, eu não vou falar, olha, só atualiza a sua janela ativa. Você vai atualizar, você já vai saber que é F5 porque você viu essa aula e você vai ver o seu nome ali aprovado, tá bom? Pessoal, encerramos então por aqui a nossa aula. É muita coisa, né? Eu sei, mas, pessoal, faz parte do processo, faz parte do jogo, tá? Não tem jeito. O jogo é esse aí, a gente tem que, ou a gente joga, ou a gente não vai para cima. E se a gente quer aprovar, a gente tem que ir para cima, tá bom? Obrigado, tá, por ter assistido. Espero que você tenha anotado tudo e que você estude. Por favor, um pouquinho por dia você consegue, tá bom? Obrigado por ter assistido. A gente se vê na nossa próxima aula. Forte abraço, bons estudos e não esquece, hein? Dá o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha e clica no sininho e torne-se membro caso queira. Forte abraço e até breve.